Bom dia, igreja, graça e paz, amém? Obrigado, louvor. Aleluia. Deus é bom, amém? Abre comigo aqui, igreja, em 1 Tessalonicenses. Aleluia. 1 Tessalonicenses. Nós estamos falando sobre redenção, amém? Nós somos filhos, você é filho. 1 Tessalonicenses. Aleluia. Depois eu vou dizer o versículo e o capítulo, mas eu quero que você entenda uma coisa hoje aqui. Eu não sei, amado, qual é a percepção que você tem de você viver uma vida no Evangelho. E é da vontade de Deus, amado, como a própria Bíblia diz, que nós possamos conhecer a sua vontade. Não é? É da vontade de Deus, amado, que nós possamos nos identificar com aquilo que Ele reprova e com aquilo que Ele aprova. Não é? Com aquilo que tem no seu coração, né? E não apenas no nosso coração. E muitas vezes, amado, se nós não tivermos a informação correta da palavra de Deus, nós podemos pensar ou imaginar que determinados tipos de atitudes ou comportamentos nossos possam agradar a Deus. Quando, na verdade, o que agrada a Deus é justamente a inversão daquilo que a gente pensa. Amém? Ou seja, o contrário daquilo que a gente pensa. Então, eu quero que você abra essa palavra aqui, eu quero ler com você esse texto, porque existe, amado, um alerta dado por Deus para que nós sejamos sóbrios. Ser sóbrio, amado, é você ser prudente, é você saber se conduzir, é você ter uma atitude correta para com Deus. Amém, irmãos? Porque uma vez que o teu relacionamento, amado, esteja em dia com o Senhor, certamente, irmãos, isso vai agradar a Ele. Talvez algumas pessoas não compreendam, mas você não está aqui para trazer compreensão para as pessoas, e sim para agradar a Deus. Amém? E existem alguns valores que nós atribuímos, amado, quando chegamos na igreja. Eu, pelo menos, quando cheguei na igreja, eu cheguei por causa do pecado, até porque eu me atribuía como uma pessoa muito inteligente, e que eu não estava na igreja para resolver a minha situação financeira, porque não havia problema nessa área, né? Não havia também problema numa área do meu casamento naquela época. O grande problema que havia era um vazio. Então eu entrei na igreja, amado, com essa proposta de preencher um vazio. E quando eu entrei na igreja com essa proposta de preencher um vazio, eu pensei que o vazio, amado, fosse preenchido apenas com alegria, apenas. Amém? Essa alegria está proposta na palavra. Mas, amado, existem algumas coisas que acontecem na vida cristã, sabe, que não estão relacionadas apenas à alegria, apenas à paz, mas a uma vigilância e uma sobriedade, sabe, que você tem que ter sobre a tua vida, que isso agrada a Deus. E muitas vezes você ser sóbrio, amado, não é agradável. Você ser prudente não é agradável. Né? Você, às vezes, quer se atirar em cima de uma compra, quer se atirar em cima de algo que você deseja tanto, e talvez, amado, aquele momento não seja um momento para aquilo. Então, eu falo de ser prudente, amado, de você saber colocar freio, sabe, na tua vida, saber se conduzir, ter uma atitude correta para com Deus. Nós cantamos, amado, esse louvor, e nós precisamos entender o que é adorar a Deus. Sabe, e você vai ouvir essa palavra hoje, eu quero que você abra o seu coração. E aí vamos começar lendo esse texto aqui de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. A palavra de Deus aqui diz no versículo 1. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, olha só, vos apanhe de surpresa. É interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo aqui, ele escreve essa carta àquela igreja. Essa igreja, nós sabemos do histórico dela, era uma igreja muito bem doutrinada, instruída, e ela desejava a volta do Senhor, não é? E Paulo fala, amado, que com relação aos tempos e às épocas, sabe, eles precisariam estar atentos aos acontecimentos, e eles deveriam ficar sensíveis aos acontecimentos. E durante esses acontecimentos que estavam acontecendo, devia haver sobriedade na vida deles. Amém? E quando houvesse alguém dizendo, olha, vai tudo bem, está tudo tranquilo,
que eles tivessem cuidado com essa mensagem. Paulo estava falando a respeito do dia da volta do Senhor, irmãos, em que todos nós somos instruídos que ele virá buscar a sua igreja, não é? E depois desse tempo, o que é que haverá? Haverá tribulação, haverá choro, haverá tristeza. Mas a Bíblia fala, amado, que antes da volta do Senhor haverá o princípio das dores. Você está comigo? Mas o apóstolo Paulo diz aqui, olha, eu já vos escrevi e vocês já sabem. Agora eu estou falando novamente para que esse dia não pegue você de surpresa. Ou seja, não me pegue de surpresa e não nos pegue de surpresa. Porque esse dia virá como ladrão. Não é? E não vai dar tempo para você se preparar e também não vai dar tempo para que eu me prepare. Eu tenho que estar já preparado. A questão é toda essa. Você está comigo? A Bíblia diz que virá repentina destruição. De modo que nenhum escapará. Quem é que escapa? A igreja. E quem ficar não vai escapar. Você está comigo? Aleluia. Essa mensagem de paz, amado, e essa mensagem de segurança, sabe, a gente tem que ter cuidado. Eu não sei se você, quando lê os acontecimentos, nós já estamos vendo o princípio das dores. Então, quando você lê, mas a Bíblia diz lá em Mateus, no capítulo 24, que quando você ouvir rumores de guerra, rumores disso, rumores daquilo, ainda não é o tempo, mas já começou. Algo já está sendo sinalizado. Você está comigo? Talvez, amado, nós não estejamos dando a devida importância porque a guerra não está acontecendo aqui. Então, não está me atingindo, eu estou em paz. Então, nós estamos lendo jornais e tomando informação dos acontecimentos de uma igreja perseguida lá e uma igreja que dança aqui e não se incomoda com a que está perseguida. Uma igreja em que bomba cai em cima dela, mata todo mundo lá, e a gente está aqui celebrando e nem pensa nem um minuto no que está acontecendo lá, na vida daquelas pessoas que estão firmes na fé, com a arma apontada para o rosto delas, e ela dizendo que amam o Senhor e não renunciam ao Evangelho. E a gente olha para esse quadro, e quando a gente apresenta até para a igreja a nível de missões, a gente apresenta isso a nível de estatística, e a gente só consegue ver, vocês estão entendendo? A gente só consegue ver apenas a nível de estatística, mas isso não afeta a minha vida, nem afeta a sua vida. Por que não afeta? Porque não me atingiu e não te atingiu. Então, aqui para mim é paz, aqui para mim é segurança. Mas eu tenho que ser sóbrio por causa dos acontecimentos que estão acontecendo não aqui, mas acontecimentos que estão acontecendo pelo mundo todo, irmão. Porque a Bíblia, Jesus disse que o princípio das dores não seria em Pernambuco. Não seria na Alemanha, não seria no Japão, haveria o princípio das dores no mundo, e ele não determinou um espaço, um lugar geográfico para que isso viesse a acontecer. Então eu não posso, amado, olhar para as coisas que estão acontecendo e ver apenas a nível de estatística. Tantos morreram, mas comigo está tudo bem, Deus me protege. Amado, isso é uma falsa ilusão que nós podemos criar. Porque nós deixamos de andar com sobriedade porque achamos que porque estamos com as contas pagas, com as coisas funcionando, andando em saúde divina, eu estou em paz. Eu quero que você reflita, amado, sobre isso hoje, sobre essa mensagem, sobre esse ensino. Amém? E o que é que acontece, amado? Eu tenho visto que muitas vezes, quando nós entramos numa igreja, como eu falei no início, eu entrei para buscar algo agradável para mim. E parece que a gente associa a igreja a um lugar agradável, onde eu tenho que sair aliviado. E muitas vezes saímos aliviados. Amém? Saímos consolados, não é? Mas, amado, nós temos que ir para um lugar também onde haja reflexão no sair. Onde você esteja nesse lugar e você tenha um olhar sobre a sua própria vida, amado. Para que haja o quê? Sobriedade, para que haja prudência, para que você examine os acontecimentos, não a nível, amado, do que está atingindo ou não você, mas a nível daquilo que está atingindo o mundo como todo. Porque eu quero te dizer uma coisa, nós estamos numa economia globalizada. Se alguém apertar o botão, lá na Coreia, amado, vai chegar aqui. É questão de dias. Você está comigo? E Paulo diz aqui, quando você ouvir uma mensagem de paz, cuidado. E eu vejo muitas pessoas, amados, celebrando a sua prosperidade. Eu não estou falando de dinheiro, eu não sou contra de dinheiro. E eu gosto de dinheiro. Ele só não manda em mim. Nem eu vivo por causa dele. Ele tem que trabalhar para mim. Ele tem que me servir. Eu não sou servo dele. Então, o que é que acontece? Quando a gente, amado, está andando na prosperidade que as pessoas estão buscando aí, parece que está tudo bem.
E o que ela está pensando, na verdade, irmãos, não é nos tempos, nada do tempo sinaliza algo para ela. Por quê? Porque nada afetou a vida dela, porque ela está em paz. A família dela está bem, todo mundo se converteu, está todo mundo empregado, está todo mundo bacana ali. E ela está olhando só para ela. Só para ela. Aleluia. Nós temos que olhar, amado, e termos os olhos de Deus. Deus não olha para o indivíduo, irmãos. Deus olha para a humanidade. Quando ele olha para a humanidade, ele olha para a humanidade através da obra que o Filho dele realizou. Ele veio para me salvar e veio para te salvar. E tem um tempo determinado por Deus em que as coisas acontecerão. E Deus disse, a minha palavra se cumprirá. E nenhuma das minhas palavras cairá por terra. O grande propósito de Deus, amado, na minha vida e na tua vida, é para que essa salvação seja completa. Para que a minha vida não sofra dano, nem tampouco a sua vida sofra dano, porque há um tempo determinado em que o Senhor voltará, irmãos, e quem não estiver preparado, de modo nenhum escapará. E achar, amado, que está preparado é um grande perigo. Achar que está andando em paz porque algo não me atinge é um grande perigo. Não é que você tem que andar com medo, você está comigo? Porque quem é sóbrio não tem medo. Quem é sóbrio, irmãos, anda de uma forma prudente. Não anda em campo minado do pecado. Você está comigo? É prudente. Então, a sobriedade e a prudência vai fazer com que nesse dia você seja retirado e dores não venham sobre a tua vida. Mas eu entendo o seguinte, irmãos, teve alguns colegas meus que sofreram um acidente de trabalho, porque no dia que inventaram o colete, eles disseram que nunca trabalharam com colete, à prova de bala, e nunca aconteceu nada com a vida deles. Mas colete à prova de bala foi feito para quê? Para segurar a bala. Amado, quando chegou o colete à prova de bala, era tão pesado, que eu disse, quando chegou, eu trabalhei num tempo que não havia colete à prova de bala, irmão. Mas eu entendi que aquilo ali era para salvar a minha vida numa determinada ocasião que não dependia de mim. Algo poderia ser lançado sobre a minha vida que eu não tinha defesa, amado. Saía eu, meu amigo, com um negócio, parecia uma chaleira, amado. Trabalhando debaixo do sol com um negócio que não chama nem desgraça porque salva a vida, mas é pesado, quente, incômodo. Depois, amado, e eu comecei a usar aquilo para me proteger. Mas o cara com a pistola na mão, com a arma na mão, outros colegas, não precisa disso nada e tal. E o que foi que aconteceu? Você precisa utilizar, amado, de equipamentos que possam resguardar e proteger a tua vida. Se Deus diz para você não ser folgado na paz e na alegria, tome cuidado, porque talvez você esteja folgado demais. Como acusa aqueles colegas meus, estavam folgados, confiava demais na metralhadora e na pistola. De vez em quando vinha uma bala perdida e pegava um. Mas eu, sabendo que tinha algo para me defender, poxa, eu botava para proteger a parte mal do corpo, irmão, não saía. Quando sabia que ia para um local, cadê o meu? Psst. Depois inventaram os melhores, material mais leve, aquela coisa toda. Também não deixei mais nunca, até o dia de me aposentar. Nunca me acertaram e nunca bateu nada. Mas também é o seguinte, irmão, eu não dei oportunidade, não. Você está comigo? Eu já fui alvejado, irmãos, mas eu não dei oportunidade, não. Eu me protegia. Agora, irmão, se você está andando o tempo todo só, como se estivesse no céu, sem ser avisado, irmão, de que acontecimentos já estão ocorrendo e você não consegue ver. Mas tudo isso está associado, irmãos, e pode estar associado a uma mensagem que você pode estar ouvindo. Porque nós temos ouvido muito, irmãos, que a gente vai comer o melhor desta terra e vamos comer o melhor desta terra. Mas comer o melhor desta terra, amado, não deve roubar a prudência e a sobriedade daquilo que Deus determinou que no devido tempo iria acontecer. Porque imagine, você trabalhou e você diz, você nem sabe. E de repente Jesus volta no final da tarde. Eu te pergunto, serviu para quê todo o teu esforço? Vai levar? Não dá nem... Não. Fechou, abriu os olhos e está lá em cima. Não leva nada. Não é verdade? Como é que a gente está conduzindo a nossa vida? Vivendo apenas para ganhar dinheiro ou vivendo para desfrutar dele? Vivendo que um dia, e esse dia, amado, já chegou. Porque a Bíblia diz, amado, que nós estamos vivendo o último tempo e não os últimos dias. Por que estamos vendo o último tempo? Porque o apóstolo João disse que quando houver anticristos, e não é o anticristo, quem são anticristos? Pessoas que se infiltram dentro da igreja. Já vivemos a última hora.
Ou seja, não é mais no último dia, é a última hora. Mas, amado, mas essa sensação de buscar prazer, sabe, ela é perigosa para a minha vida e para a tua vida. Porque a minha tendência e a tua tendência é sempre buscar o prazer. E aquilo onde não existe prazer, nós tentamos evitar. Nós não queremos tratar, nós não queremos, vamos dizer assim, trabalhar em cima daquilo. E eu quero ler uma passagem aqui, amado, que eu quero que você vá lá, depois a gente volta. Se você entender o contexto dessas cartas de Paulo, Paulo, amado, quando escreveu essas cartas de Coríntios, Gálatas, Tessalônica, Paulo estava, amado, numa região idólatra. Havia uma idolatria forte no meio daquele povo. O que é idolatria? Tudo aquilo que substitui Deus. Se você ama a sua esposa mais do que Deus, você é um idólatra. Se você ama mais o seu filho do que a Deus, você é um idólatra. Tudo que você coloque na frente de Deus, sabe, irmãos, entre você e Deus, isso representa idolatria. Um trabalho demais, não tenho tempo para cultuar, isso é idolatria. Vou cuidar da minha saúde e não do culto a Deus, isso é idolatria. Eu vou cuidar do meu tempo, isso é idolatria. Você está comigo? Então, o que é que acontece? Nós começamos, amado, a buscar, sabe, uma forma de vida, ou um tipo de vida que não agrada a Deus. E se eu coloco o prazer sempre e a satisfação, talvez na vida cristã, eu estou falando sobre redenção. Você está comigo? Porque quem é redimido sabe muito bem, amado, do que é viver uma vida redimida. Mas a Bíblia diz que o que está proposto para mim, quando a minha fé é confirmada, é eu crescer em gratidão. Não quer dizer que não haverá contentamento, mas o tipo de contentamento produzido na minha vida e na tua vida, amado, é um contentamento produzido por Deus. Porque Jesus disse, eu dou a minha paz. A minha paz vos dou. O mundo não pode tirar. Então existe uma paz e essa paz representa contentamento, mas essa paz é promovida por Deus e não, amado, por aquilo que eu elejo como sendo paz para mim. Porque eu creio e concordo com você que quando contas estão pagas, você descansa. É ou não é? Não é pecado, irmãos, isso. Mas eu quero te dizer uma coisa, e quando as contas não estão pagas, como é que a gente fica? A Bíblia diz que a paz de Deus excede todo o entendimento. Então a paz de Deus vai além de contas pagas ou não. Então Deus promove esse tipo de paz. E não uma paz, amado, baseada em circunstâncias favoráveis. Porque as circunstâncias não são favoráveis para você nem para mim, para que nós cresçamos no Senhor. Porque a Bíblia diz que os dias serão maus. Mas ele disse, olha, eu vou vos dar uma paz que o mundo não pode dar. Ou seja, eu não tenho que buscar paz lá. E eu não tenho que classificar o tipo de paz que eu estou tendo sobre a minha vida quando essa paz vem de fora. Essa paz vem de dentro, igreja. A alegria do Senhor é o quê? É a tua força. A palavra de Deus diz que Deus deseja se alegrar por intermédio do seu povo. É a alegria que há nele, sendo manifesta por intermédio da minha vida. Você entende? É algo que Deus promove, amado, no coração do crente. Então nós não vamos viver tristes, sabe, nós não vamos viver apreensivos, mas ser sóbrio, irmãos, é algo tão maravilhoso. É algo que te dá equilíbrio na vida. Que diante do momento bom, aquilo não te enfeitiça. E diante do momento ruim, aquilo não consegue colocar você para baixo. Você é equilibrado nas suas emoções, você é equilibrado nas suas atitudes, e você sabe entender muito bem a respeito dos momentos difíceis, como também dos momentos em que você... Para que orar? Afinal de contas, está tudo em paz. Para que pegar na palavra? Foi até bom, sabe, fulano, a gente não ir para o culto hoje, a gente estava tão cansado. E Deus sabe, né? Aí começa assim, aí no próximo também, tem até um cineminha, e Deus sabe que a gente precisa se divertir, né? Está tudo em paz, a gente está em saúde divina. Mas começa assim, amado, a apostasia não começa... Você já viu um casamento acabar do dia para a noite? Acabou do dia para a noite, não, amado, já estava cheio de bronca ali há muito tempo, que não foi tratado. Era um acúmulo de lixo que havia ali. E que não foi retirado. Então começa assim, não, vamos descansar, hoje não, está tudo em paz. E você relaxa na tua comunhão, relaxa na palavra, e o que é que acontece, irmãos? Esse dia pode vir de surpresa, e rema não manda você para o céu. Verbo da vida não bota você para o céu. E escola de ministro e curso de teologia nenhum bota você para o céu. Nem me bota para o céu. Eu sou evangélico, não entra. Porque título não coloca ninguém no céu.
Então, Paulo, amado, dá uma instrução para que nós possamos vigiar em cima das instruções que Deus nos dá. A busca excessiva, amado, por aquilo que te satisfaz pode ser um perigo para a tua vida. É isso que eu quero dizer. Que nem tudo que é bom, é bom. Se o que é bom está distraindo você, é ruim. Quem está entendendo? Se o que é bom para você está distraindo você, é ruim. Não é dessa forma que Deus olha, amado. Não é dessa forma que Deus vê. Porque isso tira a sobriedade. Isso tira a prudência. Você lembra das 10 virgens? Todas as 10 tinham azeite. Aí a Bíblia diz, mas como o noivo demorou a chegar, as nécias foram dormir. Oxê, tudo em paz. O noivo não vem, não chegou ainda, está demorando. Elas foram dormir. As outras prudentes fizeram o quê? Além do azeite que tinha nas lâmpadas, elas tinham mais azeite de reserva. Quando o noivo chegou, a Bíblia diz que as cinco foram procurar azeite para comprar. As outras 5 prudentes não apenas estavam com as lâmpadas acesas, mas tinha reserva para manter acesas as lâmpadas. E a Bíblia diz que a porta se fechou e as 5 ficaram lá fora. Ou seja, se você confia na ação de ontem, ou numa graça de ontem, talvez, amado, a graça que vai te levar não é a de ontem, mas a de hoje. Você entende? Nós precisamos de graça sobre graça em cima das nossas vidas, amado. E não estarmos acostumados a um tipo, amado, de culto a Deus, ou um tipo de... Porque o culto a Deus não se resume a isso aqui, mas uma vida que eu tenho com Ele. Nós cantamos. Paulinha falou sobre um tipo de atitude que nós temos que ter com Deus. É atitude. Atitude em quê? Só durante o culto? Não, amado, durante todo o meu dia. Durante toda a minha vida. O que é que me afasta de um culto e o que me leva ao culto? O que é que me afasta da palavra e o que é que me leva para a palavra? O que me faz orar ou o que não me faz orar? O que faz com que eu perca, amada, a consciência de Deus durante 2, 3 dias em que eu estou de lazer e depois é o que eu me lembro. Eita, Paulo, me lembrei. Senhor, tu existe. Você entende? Agora, Paulo, amado, nessas cartas, como ele escreveu cartas, amado, para um povo idólatra, que não é o seu caso, nem é o meu caso, mas a gente tem que tomar cuidado com idolatria, porque os santos de barro estão sendo substituídos pelos santos de carne. Tem nome de gente que está sendo mais falado na Bíblia, onde não tem. Como se o cara fosse maior do que Jesus Cristo. Idolatria dentro da igreja evangélica. Você está comigo? A igreja protestante protestou, já fala. Protestou o quê? A idolatria. E ela assumiu uma idolatria em forma disfarçada de o ministro superungido. As pessoas vão para o culto por causa do ministro. Isso é idolatria. Na verdade, essa pessoa que vai para um culto por causa do ministro X ou ministro Y, ela é idólatra. Ela nem sabe, mas ela precisa ser ensinada que a partir do momento em que um ministro é exaltado e que ele toma o lugar de Deus, amado, e toma o lugar de... Não, mas eu não estou dizendo que ele toma o lugar de Jesus, não. Mas eu pergunto, você fala mais em quem? Isso é idolatria. Então nós precisamos, amados, ser prudentes, ser sábios. Você não pode exaltar um ministro nem exaltar um homem. Você exalta a palavra e o Senhor. Isso é sobriedade para você, porque os idólatras não herdarão o reino. Se você louva ministro demais, vou te dizer uma coisa. Nós estamos na última hora. E o idólatra não sobe. E nem adianta você discutir com o idólatra, porque ele não é idólatra para ele. Mas você vê claramente que ele é idólatra, porque ele fala mais no ministro do que em Jesus. Fala mais sobre a igreja dele do que sobre a palavra de Deus. Você está comigo? Aleluia. Então, Paulo, amado, ele escreveu para essas igrejas aqui, e existe uma tendência natural do homem de buscar aquilo que agrada. Amém? É interessante, amado, lá em Gênesis, nós vamos ler. Vamos lá em Gênesis. Vamos ler a palavra. Gênesis, no capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Na verdade, capítulo 2. Veja que coisa interessante.
Versículo 15 diz: tomou, pois, o Senhor, Deus, ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e guardar. Preste atenção aqui. Você concorda, irmãos, que tudo que Deus criou foi perfeito? Agora eu te pergunto o seguinte: se Deus colocou o homem no jardim do Éden e pediu que o homem guardasse, guardar de quê? Se não havia perigo nenhum. Guardar de quê? Porque se Deus não dissesse isso, não, eu coloco você no jardim e viva de todo jeito. Mas Deus disse: cultive. O que é cultivar? É manter o ambiente que eu te entreguei, íntegro. Eu criei o Éden, e quem mantém esse ambiente de Éden é você. Cultive, porque cultivar significa isso. É cuidar da lavoura. Você está comigo? Fazendo aquilo que precisa de ser feito. Mas ele não parou. Não, cultive. Ele não disse: cultive e guarde. Guardar de quê? Certamente, irmão, se Deus pediu para guardar, ele não entrou nem no detalhe. E Deus, amado, quando fala algumas coisas para você, ele não tem que ser detalhista. Você está comigo? Mas a gente quer os detalhes da obra. Não, amado, Deus disse: guarde. O que vem depois não interessa, a sua função é guardar. Só isso. Graças a Deus que o homem não perguntou dos detalhes. Mas por que guardar, Senhor? Não acho que você guardar. Porque tudo que o Senhor criou foi perfeito. Então nada vai ser alterado. Iria ser alterado sim, não por Deus, mas pelo homem. Aí vem a serpente, ou seja, já estava lá, irmão, guardar de quê? Aí Deus disse: seja sóbrio. O que é que ele está dizendo? Tome cuidado com a sua vida. Guarde a sua vida. Seja prudente. Não é Deus dizendo: eu vou ser prudente com você. Não, Deus dizendo: seja prudente e tome cuidado com a sua vida. Quando você vê que está tudo bacana, eu não sei se eu estou falando só para mim hoje aqui. Mas quando você está naquela paz, o que é que você dá vontade de fazer? Correr para a Bíblia. Duvido. Ir para o culto. E quando está com dinheiro, folgado? Orar? Para quê? Está tudo em paz. Agora, hoje eu não sou mais assim não, viu? Eu estou dizendo de um dia que eu fui. Porque meus cabelos brancos estão falando algumas coisas para mim. A minha experiência de vida está falando algumas coisas para mim. Que eu estou na fila, na frente de algumas pessoas. Talvez elas vá antes. Mas pela ordem natural, quem tem mais idade, está mais próximo de ir. Você está comigo? Então eu não sou mais aquela pessoa. Mas eu te pergunto o seguinte: quando as coisas estão tudo boas, como é que você tem andado? E como é que eu tenho andado? Vou me colocar junto com você. De vez em quando, amado, eu tenho uns planos aí, sabe, que... Eu me lembro uma vez que eu estava lá em Campina Grande e eu comprei um simulador de voo. Já contei isso aqui e vou contar de novo. Para quem se lembra, quem esqueceu vai se lembrar de novo. E eu estava fazendo uma viagem, amado, de Nova York... Olha só a viagem. Vê se eu tinha tempo para orar. De Recife para Nova York. Levantei o voo, piloto automático, graustão. Pensa num piloto bom. A turbina, aquele barulho bonito do avião, que eu gosto dessas coisas. Márcia foi dormir. Eu comecei o voo, amado, de 8 horas da noite. Daqui para Nova York, segundo aquele simulador, numa velocidade que eu ia de cruzeiro, a tantas milhas por hora. Olha só o cara, entendido. Eu chegaria de 2 horas da manhã em Nova York, 2 horas do Brasil. Quando deu 1h30, Gustavo, Márcia, Gustavo, peraí, rapaz, que eu estou perto de pousar. Aí Márcia chegou assim, lá da cama, e disse: tu já pensaste, Gustavo, se tu tivesse esse tempo todinho orando com Deus? Não chegou em Nova York o voo. Ainda fiquei com raiva dela, mas também, pai, tu estraga prazer. Eu nunca fiz um pouso desse. Com a aeronave dessa, tu bota a aeronave no mar, meu irmão. Mas eu tive que jogar a minha aeronave no mar para a ficha cair. Paulo estava falando, eu anotei aqui, Paulo fala sobre doutrinas vãs.
vãs filosofias. Se o povo era idólatra, o que é que eles buscavam? Quem pode dizer aqui? O que é que o idólatra busca? Prazer, satisfação. O idólatra busca isso. Você está comigo? Paulo falava sobre doutrinas e heresias e vãs filosofias. Eu não sei o que você significa, se você tem a definição sobre hedonismo. Hedonismo, sabe o que significa? Um culto ao prazer. Você quer se sentir bem. E parece que isso, amado, é uma pressão que vem sobre a liderança da igreja, para que num domingo à noite a gente traga um culto agradável para todo mundo, porque todo mundo quer se sentir bem. Isso é um costume, amado, errado, que vem do pecado, que busca que busca prazer até na palavra que querem ouvir. Porque se a palavra não for boa, o culto não prestou. Porque se a palavra foi dura demais, o pastor meteu o cajado. Eu já criei ovelha, amado, eu nunca vi um pastor de ovelha meter cajado em ovelha. Porque cajado não foi feito para quebrar a perna. Cajado foi feito para puxar. Nunca vi um pastor de ovelha bater numa ovelha e quebrar uma ovelha para remendar de novo, como algumas pessoas. Não, Deus quebra e remenda. Isso é o que o povo fala de Deus, amado. Porque quando o povo está desesperado, a própria Bíblia diz, quando o povo está desesperado, ele diz que Deus faz a ferida e cura a ferida. Peraí, que conversa é essa? Na própria Bíblia, no versículo seguinte de Oséias diz, é o povo que diz, não Deus. Eles me interpretam dessa forma. Quando vem uma tragédia, sou eu castigando. E quando eu livro da tragédia... Ai, meu Deus do céu. Imagine, se a Bíblia diz que tem que orar segundo a vontade de Deus, se tu está numa tragédia colocada por Deus, ora para que Ele bote mais tragédia. Porque tu não pode orar contra a vontade, tu tem que orar a favor da vontade. E a Bíblia diz que tu tem que orar conforme a vontade de Deus. Se for da vontade de Deus tragédia na tua vida, Pai, manda mais. E se você orar para tirar, você está orando contra a vontade de Deus. É contraditório isso, igreja. O que é que acontece? Paulo fala sobre o hedonismo, e o hedonismo, amado, é uma doutrina filosófica que todo idólatra tem. Ou seja, ele busca qualquer tipo de ambiente onde esse ambiente produza satisfação e prazer para ele. Se não produzir satisfação e prazer para ele, aquele ambiente não é bom para ele. Aí veio outra doutrina que Paulo falava, eu não gosto dessas coisas não, mas vou ter que tocar a escola dominical. Hedonismo, epicurismo, ismo. Então vem aí o cara mais esperto do que o cara que criou essa doutrina da alegria, o cara criou a doutrina que veio do epicurismo, que foi um hedonismo aperfeiçoado. Ou seja, eu não posso ser contrariado. Tapa os ouvidos aí. Tapa os ouvidos. O epicurismo é uma doutrina em que eu, não vou para um ambiente ou não dou origem a nada que me contrarie. Está parecido com igreja? Está parecido. Com igreja, não. Mas com a atitude de alguns cristãos quando vão para uma igreja, sim. Então a gente pega, amado, esse conceito de que a nossa vida tem que ser sempre alegre, tem que ser sempre em paz, tem que ter tudo bacana e que nada pode me contrariar. Aí quando tem um problema no casamento, acaba. Porque não tem habilidade para tratar com... Porque só quer prazer. Quando o pastor dá uma orientação, me repreendeu, não me ama. Não pode, mas não pode, o pastor não pode falar, não. O pastor tem que falar assim, Pai, me ajuda, Senhor, pelo amor de Deus, para ele não jogar uma granada em mim. Vai para o chefe, fica calado, mas tem vontade de meter a granada de volta porque recebe, tem que ficar calado. Por quê? Eu me lembro, eu estava contando de uma trela que eu fiz uma vez e que a professora me chamou. Aí chamou minha mãe. Aí disse, seu filho é um líder, viu? Ele faz uma bagunça tão grande com o grupo aqui. Minha mãe ficou calada. Eu digo, eita, sobrou. E é interessante que antigamente os professores mandavam uma cartinha e você nem lia por respeito. Você tinha até medo de abrir e descobrir que eu abri. Tô quebrado. Você nem abria aquela cartinha, você só sabia que aquela carta não era boa porque você sabia que você tinha feito. Aí a casa caiu. Aí minha mãe
Aí a professora chegou e, na frente, não tinha aquele negócio, você está falando mal do meu filho. Parece que o filho da pessoa é o santinho. E os outros meninos são os demôniozinhos. Porque o filho dele não erra. O dos outros é que erra. Você percebe, irmãos, como isso entra de forma sorrateira? Você não quer ouvir uma reclamação de um erro seu, ou uma sugestão, não quer mais ouvir. Porque você só quer ouvir o quê? Foi treinado para receber elogio. Mas, amado, eu vou te contar uma coisa. Como é que o mundo trata você? Como é que as pessoas te tratam? Você vai perder a sua atitude, irmão, você vai perder a sua dignidade e vai dar uma resposta mediante o trato que você recebe? Não. Agora, tudo isso, irmãos, as pessoas estão com dificuldade de lidar com aquilo que não é bom. Porque o que elas elegeram para a sua vida de fé é que tudo tem que funcionar. Tem gente, mas que está com problema financeiro, culpado dentro de uma igreja, porque ouviu uma mensagem dizendo, se você está com problema financeiro, você não está na fé. Quem foi que disse isso? Paulo teve graves problemas financeiros e Deus mandou escrever a respeito disso. Não é verdade? Paulo disse, olha, eu passei necessidade. Então, eu deduzo que pelo que está sendo pregado, Paulo naquele momento ele não estava na fé. Agora, se não estava na fé, por que Deus mandou escrever? Se não é fé. Amado, você pode passar por uma tempestade na sua vida. Fé. Você está comigo? Aí você não está na fé. Ah, não está a pé? É porque não está na fé. Porque já era pra... Vem cá. Quem tem que dizer que você compra um carro? São os outros ou é você? Quem tem que ser feliz, irmão? A pé, de carro, de qualquer jeito. É você, irmão. Você está comigo? Então o que é que acontece? Essa mensagem, amado, essa mensagem da igreja, e eu quero que você volte comigo aqui, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, a palavra de Deus fala para que nós sejamos sóbrios, porque o dia vai vir. Amém? E essa mensagem de paz, e Paulo está falando, irmãos, para pessoas que estavam adormecidas. Paulo diz aqui, olha, vocês, no versículo 4, Paulo diz aqui, vós, irmãos, está com hora isso? Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, ou seja, você não está em trevas, já diz, não está em trevas. Não é trevas em pecado, irmãos. É trevas de não estar sóbrio. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Vocês não estão em trevas para que este dia, como ladrão, vos pegue ou vos apanhe de surpresa. Ou seja, você está sabendo lidar com as mensagens que você tem recebido. Que não é uma questão que vai tudo bem porque você não foi atingido, amado, por algo. Você não deve andar dessa forma, relapso, sabe, leviano com a palavra, leviano na vida de oração, leviano em cultuar, com leveza com Deus, porque está tudo bem com você. A Bíblia diz que você não deve andar dessa forma, você deve andar sóbrio. E Paulo alerta isso aqui, e ele diz, olha, acontecerá nesse dia, diga, repentina. Quem pode traduzir para mim o que é repentino? É de repente, irmão. É de repente, não dá tempo. Aconteceu. E aí? Como é que você fica e como é que eu fico? Então, amado, eu tenho que ter prudência na minha vida, amado, com Deus, com a minha própria vida, com o meu culto, com a meditação da palavra. Eu não posso esquecer de meditar na palavra, porque essa palavra, amado, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminhar. A Bíblia diz, Jesus falando que as minhas palavras, as palavras dele, eram espírito e vida. A Bíblia diz que aquele que se alimenta da palavra, por ela viverá. A palavra é Jesus. O próprio Jesus disse, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Jesus foi sóbrio, amado, durante toda a sua caminhada. Jesus nunca perdeu, amado, o rumo daquilo que ele havia, né, de fazer e que Deus estabeleceu para ele. Então, amado, a palavra de Deus mostra para que nós sejamos vigilantes. Ele diz, porque vós, versículo 5, todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é que quando você cria uma mentalidade, e que eu crio uma mentalidade que vai tudo bem porque eu não fui atingido, eu não estou sendo sóbrio.
Porque não é o fato, amado, de eu estar com contas pagas ou com algumas sinalizações que vêm de fora para mim dizendo que a minha vida está boa, que eu vou subir. O homem, amado, eu e você, nós não podemos de forma alguma definir méritos, sabe, irmãos, para sermos resgatados. Precisamos obedecer à palavra de Deus. Independente de compreender ou não a ela, amado, mas precisamos ser obedientes em ocasiões em que nós não entendemos. Deus falou para o homem, guarde o jardim, e não entrou mais em nenhum detalhe. Agora eu quero te dizer uma coisa, como foi que o homem caiu? O jardim estava tudo em paz. Não é verdade? Estava tudo em paz. Ou seja, Deus deu algo para o homem começou a prosperar ali, e dizer, para que vigiar? Para que vigiar? Foi um ambiente criado por Deus. Vou viver de todo jeito. Chega a serpente. Estão dizendo que o diabo só faz coisa ruim. Vou dizer uma coisa, mano. O diabo faz bom também. Eu não digo nem bom, bem feito. Aí chega o diabo e convence o homem a desobedecer de que forma? A Bíblia diz que aquela mulher olhou para a árvore e disse, isso é desejoso. Isso traz... O que é que isso revela para mim e para você? Daquilo que você deseja é prazeroso ou não? O homem não caiu, amado, por algo ruim que foi apresentado. O homem caiu por algo bom que foi apresentado. Porque quando o cara está no perrengue, ele vive o dia todo dentro da igreja. Mas quando ele se livra do perrengue, a primeira coisa que ele tira é férias da igreja. Por quê? O prazer. O prazer, irmãos, é muito bom para mim e para você. Mas o prazer, amado, é um perigo para mim e para você também. Porque você relaxa. Tem coisa melhor do que comer? Todo mundo ficou calado. Tem coisa melhor do que comer? Quem não gosta de comer aqui? A gente não vai discutir o gosto. Mas quem é que não gosta de comer aqui? Qual é a vontade que não dá, amado, de partir para cima? Partir para cima. Com gosto. Não é desejoso? Não é gostoso? Não é não? É ou não é, igreja? Me ajuda. Tem uns pratos ali que eu digo, ai, que vontade, pai. Mas aí eu me lembro, eu não tenho mais idade para aquilo. Eu não quero estragar a minha saúde. Mas não é desejoso? É ruim? Não. É bom? Alguém pode dizer um prato bom aí? Que é quase irresistível. Amarga. Rapaz, vê só. Quando eu vejo uma torta, eu digo, pai, é muito lindo. É desejável. Aí o Senhor diz, coma só um pedaço. Não coma ela toda, não. Mas você pensa que eu não tenho vontade, irmão, de chegar e pegar ela, botar em cima da mesa e... Dentro. Tem não. Agora, não faço por quê? Você não faz por quê? Por uma questão de prudência. Não é por uma questão de ser ruim. Eu digo uma coisa, amado, o homem é mais fácil, a queda do homem é mais fácil, dentro daquilo que é desejável, dentro daquilo do que é agradável e prazeroso. Porque foi dessa forma. Eu te pergunto uma coisa. Um dia desse eu estava pensando. Como é que o cabo é expulso do céu? Hein? Tem alguma dificuldade no lugar desse? 30% dos anjos, Deus disse, sai daqui! A Bíblia diz que 30% dos anjos foram expulsos do céu, e Satanás, a Bíblia diz que ele trouxe na cauda dele. Eu te pergunto, como é que alguém se rebela no céu? Como é que alguém cai num lugar bom? O que Paulo está tentando, amado, falar para essa carta aqui, a carta aos Tessalonicenses, é dizer, tome cuidado com aquilo que dizem que só há paz, que só há tudo bacana, e você abre a guarda, igreja. E você abre a guarda. Vai em cima da torta, irmão, mas como se um pedacinho. Vá na lasanha, mas tira uma tira, irmão. Então Paulo diz o quê? Que havia um tipo de comportamento naquela igreja que indicava, sabe o quê? Displicência, trevas, falta de sensibilidade, porque as pessoas atribuem que tudo aquilo que é bom vem de Deus. Satanás fez uma proposta para Jesus, olha, eu tenho todos esses reinos aqui. Eu já ouvi alguém dizer, amado, que só quem dá dinheiro é Deus. Eu não vejo isso na Bíblia.
Satanás dá bons empregos. Tem excelentes empregos que pertencem a ele. Porque quem é o Deus desse século? Quem é o sistema que rege esse século? Você acredita que todo emprego, quem está por trás? O que é que vai afetar, amado, uma promoção na tua vida? Se afastar de Deus ou se aproximar de Deus? Né? Então Paulo fala, amado, de algo que é prazeroso, sabe? Então o que é que eu estou querendo falar hoje para vocês aqui? Amado, não vá de garfo e colher em cima do que é bom de cara, não, irmão. Examine o que aquilo vai afetar a tua vida. Em que aquilo vai afetar a tua vida. O salmista diz, quando tu te sentar na mesa do rei, não cai em cima dela. Às vezes, amado, existem banquetes que pessoas preparam para você, que o propósito daquele banquete ali é te comprar. Porque a Bíblia diz que o presente dado é suborno para aquele que o recebe, em algumas vezes. O que é suborno? Você dá algo a alguém para comprar algo dela, para ter algo dela. Então você tem que saber, você foi convidado para onde? Para que tipo de ambiente? Analise e avalie, irmãos. Se aquele banquete é para te banquetear, ou é um banquete de honra para você? Porque a pessoa tem estima por você, tem respeito por você, e ela não quer te comprar, nem quer usar da sua influência. Analise isso. O banquete é bom? Diga não. Se o princípio que tiver envolvido ali, a Bíblia diz que pela palavra, eu e você, nós podemos discernir todas as coisas. Um dia desse eu disse para a Márcia, vou andar de bicicleta. Rapaz, não vai não, por causa do ladrão, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu resistindo ali, resistindo, aquela coisa toda. Sabe uma coisa? Tem resistência na minha família aqui, eu vou orar. Fiquei quieto, irmão, fiquei quieto. O Senhor não disse que ia ter ladrão, nem que ninguém ia me assaltar, em nada. O Senhor disse, olha, não saia não. Eu nem questionei, mas Senhor, não, rapaz, a gente aprende a obedecer e a gente aprende a renegar, a dizer não para prazer também. Mas muitas vezes a fé cristã, irmãos, ela está sendo, muitos cristãos estão associando a sua fé a só prazer, a só satisfação. Mas sabe, irmãos, há uma dor na renúncia, mas há um crescimento e um prazer que está proposto após isso, amado. A Bíblia, Paulo fala que a leve e momentânea tribulação que havia sobre a vida dele, ou seja, vinha sofrimento, vinha perseguição, mas a Bíblia diz que ele sofria aquilo porque ele sabia que o que estava proposto era o quê? Era uma glória maior, irmãos. Era algo maior. Deus tem algo maior para a tua vida, Deus tem algo maior para a minha vida. Agora, eu não posso andar, amado, de uma forma distraída e recebendo qualquer tipo de mensagem dizendo, vá, que você está certo, está tudo bem, tu é crente, vai na força do Senhor, que o Senhor te dá. Quem lembra, amado, de Sansão brincando com a unção? Quem lembra? Recebeu uma instrução, rapaz, não brinca com mulher alheia, não brinca com mulher de outro povo, não se comporta desse jeito. Não, mas o que é que acontece? A unção operando, a unção operando, a unção operando. A Bíblia diz que naquele dia, Sansão não sabia que Deus não estava mais com ele. Acabou. E uma coisa, se arrependeu, mas o que foi que veio depois do arrependimento? Morte. Derrubou, matou aquele povo, matou, mas ele foi junto. Não, amado, eu não quero ir junto, não. Eu não quero me arrepender e sofrer dano na minha vida, não, amado. Eu quero me arrepender antes do tempo para subir. Você está comigo? Aleluia. Então, amado, tome cuidado, sabe, com a sua vida, seja sóbrio. Então a Bíblia fala, amado, que um tipo de pensamento, Paulo fala, que um tipo de pensamento que é construído, pode ser comigo, pode ser com você, onde eu elejo que na minha vida de fé, e nas minhas reuniões dentro da igreja, e nos meus relacionamentos lá em casa, tudo tem que ter prazer, amado, de vez em quando fica massa com cara feia comigo ou com cara feia com ela. Porque são duas pessoas diferentes, mas a gente se propõe a se ajustar na palavra. Quem tem a razão está com a palavra, e não eu nem ela. Não tem casamento perfeito, irmão. Tem casamento trabalhado, irmãos. Porque o homem não é perfeito. Sabe por que muitas vezes, amado, relações não dão certas? Porque elas querem ser felizes. Quem quer ser feliz, irmãos, talvez seja muito egoísta. Porque só quer receber, não quer dar. Casamento, irmãos, é uma união e é um compromisso em que os dois trabalham, não para ser felizes, não, igreja. É para construir um propósito santo.
Porque nem tudo no casamento é felicidade. Você pensa que muitas vezes eu e Márcia nós não choramos por algumas coisas. Choramos, igreja. Mas pastor, você não é da fé não? Sou da fé. Sou da fé. Você está comigo? As pessoas, às vezes você vai no aconselhamento, assim, mas você quer casar por quê? Porque eu quero ser feliz. Eu digo, rapaz, vai ter problema aí. Porque tem espinho, tem coisas que precisam ser tratadas. Aí o outro diz assim, eu quero ser feliz porque ela vai me fazer... Pronto, é egoísta. Porque se ela vai me fazer feliz, eu fico perguntando. Às vezes me dá vontade de perguntar, posso falar? Você não vai embora da igreja, não? Pode. Aí vai. Eu estou notando que você está querendo que ela faça você feliz. Você está proposto a fazer alguma coisa por ela? Mas as pessoas assim, cuidado com pessoas que dizem, eu quero é ser feliz. Cuidado. Cuidado em que sentido? Não seja influenciado por elas e traga ensino sobre a vida delas, que a vida não é assim. Porque se você só quer ser feliz, imagine, o hedonismo, irmãos, é uma doutrina diabólica, porque eu te pergunto o seguinte, se você estiver feliz, o que é que interessa os outros para você? O que é que os outros representam para você? Nada. Eu te pergunto, onde é que está o amor de Deus? E quando Paulo diz, não tenha em vista aquilo que é propriamente seu, mas aquilo que é do próximo. Se você busca só felicidade para você, você não está nem aí para teus irmãos, para pastor, para nada. Você está bem na fita, você está se incomodando. O hedonismo, ele promove isso no homem. Junto com o outro lá, nome difícil é chamado epicurismo, o que é que acontece? O cara quer prazer sem sentir dor. O outro não está nem preocupado com a dor, ele quer ser feliz. E o outro ele é insensível com relação a... O outro se lixa, e o outro nem sente, é indiferente. Quem está entendendo isso aqui? Eu quero é ser feliz, a igreja... Vira as costas, sai da igreja, não fala com o irmão, não diz nada. Isso é o amor de Deus. Não é porque quer ser feliz. Não encontrou a felicidade. Não encontrou a felicidade naquele lugar. O que é que aquele lugar representa? Nada. Não encontrou a felicidade no casamento. O que é que a mulher ou o marido representa? Nada. Não encontrou uma resposta favorável. O que é que faz? Nada. E sai feliz da vida. Tu é bem, ó. Claro. Doutrina de demônio. Paulo fala, cuidado com doutrina de demônio. Muitos darão ouvido a espíritos enganadores e serão levados por doutrina de demônio. O prazer só em si, amado, Satanás, o que há no mundo é o quê? Concupiscência de quê? O que é concupiscência, irmão? É um forte desejo. Não é aquilo que você não quer, também não é aquilo que eu não quero. É o que eu desejo demais. O que você deseja demais e o que eu desejo demais é ruim ou é bom? Porque você não quer tragédia. Você não quer doença sobre a sua vida. Você quer quem não quer coisa boa? O que eu desejo demais, amado, pode ser perigoso para mim. O que eu desejo demais, amado, pode ser perigoso para mim. Escola dominical, redenção. Você foi redimido do hedonismo. Você não vai buscar mais o seu prazer. Eu estou me dando bem, o resto que se lixe. Né? Eu estou me dando bem e também não sinto nenhum problema com relação aos outros. Os outros, para mim, não... Sabe o que é indiferença, amado? A indiferença, amado, é um sentimento que não existe naquele que tem. Ele não se incomoda com o que falam ou o que não falam dele. Simplesmente aquela pessoa não existe. Imagine que sociedade maravilhosa. Está parecido com o mundo que você está vivendo? Você pensa que o seu colega de trabalho te ama? Ama nada, irmão. Quem ama é a igreja. O mundo não te ama, não. O teu colega de trabalho ele tem valores com você porque você trabalha com ele, mas te aposenta para ver uma coisa? Sai daquele convívio, deixa de torcer pelo time dele, deixa de frequentar a roda que ele frequenta, para ver se ele se lembra de você. Até hoje eu recebo ligação de irmãos, não é porque eu sou pastor, não. É porque nós construímos uma relação, amado, de amor e uma relação fraternal. E tem pessoas que ligam para nós, que oram por nós, que mandam mensagem para nós, porque revela o quê? Amor e zelo pelas nossas vidas. Porque nós estamos desenvolvendo isso aí. Você está comigo?
Aleluia. Então, a Bíblia diz aqui que quando vocês ouvirem, quando andarem dizendo paz, agora eu te pergunto, amado, Paulo está falando isso para quem? Para o mundo? Essa carta, amado, foi escrita para uma igreja. Não é verdade? Essa carta foi escrita para uma igreja. Que horas tem, Márcia? Eu quero que você vá em Jeremias. Tem coisas, igreja, que nós precisamos ouvir, que é desagradável ao nosso ouvido, mas vai promover, irmãos, crescimento. Porque o propósito de Deus, através da sua palavra, amado, é salvar a minha vida e salvar a tua vida. É nos redimir, amém, daquilo que pode nos prender. A Bíblia diz que nós já fomos redimidos. Mas eu não sei se você lembra, amado, lá em Gálatas, no capítulo 5, Paulo diz, olha, para a liberdade foi que Cristo verdadeiramente vos libertou. Cuidado para que ninguém coloque jugo sobre a sua vida, peso sobre a sua vida. Porque Jesus te libertou. Isso não quer dizer, amado, que situações ou pessoas não possam colocar jugo sobre você. Existe um jugo muito forte hoje que é colocado, irmão, sobre alguns cristãos. Eles precisam corresponder com valores ligados a dinheiro, roupa, bons empregos, carros. E eu vou te perguntar uma coisa. O cara que anda a pé não é cristão, não? Porque o que diz e fala a respeito da identidade de um cristão é daquele que recebeu a Cristo como Senhor. Então, se eu vou para uma igreja, amado, em que eu sou escuto, que eu sou um condenado porque não tenho fé, porque eu nunca consigo pagar todas as minhas... Porque tem gente, amado, que nunca consegue pagar todas as contas. E a gente não vai questionar, amado, a salvação dela. Ela entregou a vida dela para o Senhor, assim como o Senhor me ama, ama ela também. Agora, ela não pode ouvir uma mensagem na igreja que a dificuldade que ela está passando é por falta de fé. Deixa ela com Deus, igreja. Deixa ela com Deus. Não se meta nesse meio, não. Porque a Bíblia diz que aquele que cai, para o Senhor cai, e aquele que se levanta, para o Senhor levanta, amado. O que come, para o Senhor come, o que não come, para o Senhor come. Então tem muitas pessoas que deixam de vir para uma igreja, amado, de determinadas igrejas, por quê? Se sentem culpados, amado. Um jugo, porque a própria mensagem distorcida coloca isso. Aleluia. Jeremias, diga lá vem. Jeremias, amado, foi um homem, foi um mentor para a minha vida e é um mentor até hoje para a minha vida. Eu sou chorão não porque ele chorava, porque eu não choro mais pelo sofrimento, eu choro porque me aquebranto. Mas ele chorava de sofrimento. Amém? Mas eu quero que você vá aqui em Jeremias, no capítulo 23, que fala dos pastores que afastam, não vou entrar nesse detalhe, não é porque eu quero me livrar não, mas leia. Amém? Mas fala dos pastores que afastam igrejas, ovelhas que não pastoreiam igrejas, mas fala, amado, de profetas e sacerdotes que têm uma mensagem falsa para o povo, prometendo coisas que não podem cumprir. Amém? E utilizam dizendo, assim diz o Senhor, para atribuir crédito e autoridade sobre a palavra que eles dizem, mas o Senhor não está envolvido. Amém? Aleluia. Aqui, Jeremias capítulo 23, no versículo 26, ele diz aqui, 16, perdão. Assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. O que são vãs esperanças? Você acha que isso é agradável? É. São palavras agradáveis que estão sendo lançadas para o povo, para alimentar o povo de uma esperança que não vai, é vã. Amém, irmãos? Porque não vai dar resultado. Mas o que é que a Bíblia diz aqui? Eles estavam falando e dando algo para o povo, levando o povo a ter esperança em algo que não jamais iria se concretizar. Eu não posso prometer, amado, que você vai ser próspero. Porque a prosperidade, irmãos, nós descobrimos em Deus o nível de prosperidade de cada um. O Senhor vai fazer com que você... Isso não é profecia, igreja. Porque eu vou te dizer uma coisa. Não levanta a mão, não, pelo amor de Deus. Quem está tentando ser próspero aqui? Não vou nem olhar, para não ver os rostos. Quem está tentando ser próspero aqui?
Agora eu vou te dizer uma coisa. Sabe o que é que a Bíblia diz? Que você já é. Aí eu te pergunto o seguinte, você está tentando ser uma coisa que a Bíblia já diz que você é. Aí eu te pergunto, prosperidade chega quando? Nessa área que eu estou falando. Não chega nunca, porque você não sabe que você é. Quando nós sabemos quem nós somos, amada, a nossa atitude é outra. Porque eu reproduzo o que eu sou. Agora, se eu estou tentando ser o que a Bíblia diz que eu já sou, e eu estou tentando descobrir, olha, amada, eu vou te dizer uma coisa. Não deixe de dizimar, nem deixe de ofertar. Porque isso é bíblico. Agora, você não dizima, nem dá o seu dinheiro para ser próspero. Porque Jesus não morreu por seu dinheiro. Nem pelo meu dinheiro. Nós damos dízimo porque é bíblico e a Bíblia diz que os dízimos pertencem ao Senhor. E a oferta, amada, é a oferta de gratidão, de coração, indicando que você vai além dos seus dízimos. É gratidão que nós temos a Deus. Agora, se você não dizimar, você não vai prosperar. Vai para a palavra e entenda que você deve dizimar porque você é próspero. Que você deve ofertar porque você é próspero. Por que você é próspero? Porque a Bíblia diz que Ele te fez próspero. A Bíblia diz que a graça de Deus em Cristo Jesus fez com que Ele se tornasse pobre no meu lugar e no teu lugar para nos tornar ricos nele. Então, se eu ouço um tipo de mensagem que eu vou prosperar, amado, eu fecho os meus ouvidos. E eu não deixo descer no meu coração. Porque ninguém pode dizer para mim, falar para mim a respeito da identidade que eu tenho em Cristo e que já me foi revelada. Eu não preciso de incentivo de ninguém para dizer que eu vou prosperar. Eu sou. Quem é mulher aqui? Quem é mulher aqui? E se eu disser que você é homem, o que é que você diz? Não, quem é mulher aqui? Levanta a mão. E se eu disser que você é homem, você diz o quê? Eu posso dizer que você é homem? Agora, por que você diz que você é mulher? Porque você sabe quem você é. Você não vai aceitar nunca eu dizendo que você é homem. Você pode até ouvir eu dizendo que você é homem, mas você sabe que você é mulher. Agora, te pergunto uma coisa, se tu sabe quem aqui é próspero, quem é que precisa de dizer que você é ou não? Você sabe que você é. Agora, que tipo de mensagem eu estou ouvindo? Ou é ou não é, irmão. Se você é mulher, não é homem, você não vai nem discutir comigo, você vai me respeitar, não é pastor, ele está meio doido, tal, aquela coisa tudo, mas eu sou mulher. Ele está até faltando com respeito, mas eu sou mulher. Você fica até com raiva, porque eu sou mulher. Fique com raiva e diga, eu sou próspero. Eu não preciso de ser incentivado para dizer que sou próximo, não. Rapaz, vai dar tudo certo. A Bíblia diz que se eu meditar, se você meditar, se você fizer tudo conforme está proposto, você fará prosperar os seus caminhos. É você, irmão. Eu não preciso de profecia, não. Já me foi dada. Essa, amado, é uma palavra profética. Quer saber quem você é? Vai para aqui. Aleluia. Então o Senhor falou aqui, não deis ouvido a essas palavras, porque eles enchem vocês de vã esperança. Falam de visões, preste atenção aqui. Falam de visões do seu coração e não do que vem da minha boca, diz o Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam. Preste atenção nisso aqui. Dizem continuamente, quem diz? Os profetas, os falsos profetas. Dizem continuamente aos que me desprezam. O Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do coração dizem, não virá mal sobre vós. Já percebeu, amado, que existe uma moda de que a gente tem que falar só mamão com açúcar? O que é que Deus quer do profeta? O que Deus quer do profeta, amado, sabe? O que exige de um dom. E nesse dom aqui, você entende claramente, amado, que Deus deseja que essas pessoas sejam salvas. Mas o que é que faz com que essas pessoas não sejam salvas? É porque elas estão no erro e o profeta disse, vá em paz, o Senhor vai contigo. A Bíblia fala, quem é que despreza? Sabe o que é desprezar, amado? É aquele que despreza a palavra. Então o que é que acontece? Se você nota numa congregação, eu vou terminar, finish, vou só para um texto lá e a gente termina, prometo a você.
Se você chega e observa que há pecado numa congregação, se você percebe que há algo que está acontecendo numa congregação, você vai dizer que vai tudo bem? Você tem que sinalizar, porque isso é amor. Deus disse, não diga para aquele que é duro de coração que a vida dele vai boa, porque ele está com dureza no coração. Não diga para aquele que despreza a minha palavra que ele está tudo em paz com ele. Então, o que é que acontece? Isso, amado, desagrada a quem? A quem ouve. Você está comigo? Mas isso salva. Então, se eu venho para uma igreja e espero que o culto de domingo à noite seja aquele culto de mover, e se não for um culto de mover, mas for um culto em que haja exortação, que haja repreensão por parte de Deus, através da palavra, amado. Não é o ministro passando bronca para a igreja. É a palavra sendo ministrada. Talvez não seja agradável aos nossos ouvidos, mas nos salva. E Deus quer que a palavra seja pregada, porque a palavra, amado, é que precisa ser exaltada dentro da igreja. Então ele fala uma coisa interessante aqui, eu vou adiantar aqui. Depois você lê esse texto aqui, amém? No versículo 25, ele diz aqui, tem ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Olha só. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentira? Que proclamam só engano do seu próprio coração, os quais cuidam em fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos. Sabe, irmãos, eu não quero que você corra os meus sonhos, não. Porque quando eu leio na palavra, Deus pode me dar um sonho para mim. Mas o meu sonho, amado, não é uma visão de Deus para você. Pastor Bud, amado, dizia claramente, eu não envio ninguém, quem envia é Deus. Eu não posso dizer, fulano, você vai ser levantado agora para colocar os meus sonhos. Isso é sonho do profeta. E não do que Deus disse. Porque você tem sonhos. Você tem projetos. Não é verdade? Deus, amado, quer fazer com que os teus sonhos e projetos e desejos sejam cumpridos e realizados. Mas não pode ser segundo um sonho meu, nem segundo uma visão minha. Tem que vir da parte de Deus. Então, o que eu falo, amado, só é doutrina se a palavra estiver sendo ministrada. Se for testemunho meu, não é doutrina. É experiência. E você tem que ter cuidado com aquilo que você ouve para você não ser enganado. Então ele fala aqui a respeito de profetas que tinham, no versículo 27, os quais cuidam de fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram de mim. Preste atenção. Quando a gente começa a falar demais, amado, sobre sonhos, e não sobre os propósitos de Deus, o que é que você vai fazer? Você vai correr a sua carreira. E não o que Deus tem para a tua vida. Eu alimento você de vã esperança, eu coloco você, eu posso até incentivar um sonho que você tem, se você compartilhar comigo, porque a Bíblia diz que eles compartilhavam entre eles os sonhos, e esses sonhos e essas visões tiravam eles e afastavam eles do nome do Senhor. O que é que fala, quando a Bíblia fala sobre o nome do Senhor, a Bíblia estava querendo falar, sabe de quê? Sobre o caráter e a natureza de Deus. Ou seja, o meu povo deixa de me conhecer, deixa de conhecer o meu caráter, a minha natureza, quem eu sou e o propósito que eu tenho para eles, e vão correr sonhos. E se afastam do meu nome. Quantos, amados, vão correr os seus sonhos e se afastam de uma igreja, se afastam dos serviços, se omitem, amado, porque estão ligados no seu sonho. Eu não estou dizendo que você tem que morar dentro de uma igreja, você entende? Mas você, amado, pode ser a igreja na sua casa. Não trabalha no departamento, mas ora pela igreja, tem ligação, não permite que ninguém fale mal dela, ora pela liderança, você contribui, você oferta, você dizima, mas não tem tempo para servir aqui, mas está ligado com tudo o que acontece, congrega, honra a igreja, estimula os irmãos a congregar, convida pessoas para congregar, você está envolvido na igreja, você serve ao Senhor. Não é apenas a nível de departamento, mas a nível de ministério local dentro da igreja. Então o Senhor fala claramente, irmão, sobre esse tipo de comportamento e de mensagem que se ouve, que eu coloco você dentro do seu emprego, e o seu emprego te afasta de Deus. Quem está entendendo isso aqui? Para finalizar, rapidão, eu queria chamar o grupo de louvor, vou deixar meia hora eles em pé. Reclamar de mim um dia desse. Não foi culpa minha que eu não chamei, eles vieram.
Vamos para cá, gente? Eu queria chamar o grupo de louvor. Vai para Tiago. Hoje não vão subir, não? Aleluia. Gente, é Tiago no capítulo 4. Você lembra, amado, que nós falamos sobre prazer, que isso é perigoso. Agora não deixe de se alegrar, não, igreja. Agora saiba até onde vai a fatia do bolo. Amém? Coma bolo, irmão. Tome sorvete. Mas reduz o número de bolas. Amém? Não há pecado em prazer, não, mas há perigo. Amém? Não há pecado em prazer, mas há perigo. Não há pecado em você cochilar na rede, amado. Não, mas há perigo se você ficar o tempo todo cochilando. Amém? Essa mensagem tem sido com esse propósito. Que nós temos que estar como igreja, amado, com o nosso coração aberto para sermos instruídos, repreendidos pelo Senhor, corrigidos por Ele, porque o propósito dele nos corrigir, o propósito dele nos advertir, sabe o que é? É nos livrar daquilo que pode causar dano na nossa vida, daquilo que pode nos separar dele. Deus, amado, a Bíblia diz que Deus tem ciúme de mim e de você. Ele tem cuidado, porque Ele comprou. Alguém já foi roubado aqui? Roubado de verdade, alguém já foi? Qual é o sentimento que você tem quando você é roubado? Tomar o que é meu. Indignação. Insatisfação. Você acha que esse sentimento não tem em Deus? De Deus ver alguém roubando você dele? Diga uma coisa, igreja, não se permita ser roubado. Ouça com atenção a palavra que se é ministrada para a tua vida. As profecias que são dadas, amado, ela tem um propósito: levar você para o Senhor e não te apresentar a empregos. Estude sobre profecia na Bíblia, amado. Você não vai ver nenhum tipo de profecia relacionada a não colocar o homem no propósito que Deus tem para a vida dele. Você está comigo? E existe um tipo de culto, amado, que Deus requer, mas as pessoas não querem dar. Mas agradam a Deus. É um tipo de culto, amado, em que o Senhor é exaltado. É um tipo de culto, irmãos, em que Ele vai exaltar a mim e a você. Não é um culto, amado, de condenação, não é um culto, amado, de forma alguma de culpa, você está entendendo? Mas é um tipo de culto, amado, em que existe transparência diante de Deus, que existe honestidade diante de Deus. E Tiago fala, amado, de alguns tipos de cultos, amado, que nós devemos promover, amém? A Deus na sua casa, pode ser até aqui na igreja. Porque existe algo que Deus requer para que nós sejamos exaltados, dependendo da situação de cada um. Então o apóstolo Tiago fala aqui, diz o seguinte, no capítulo 4, versículo 7. Fala para o teu irmão, irmão, quando você errar, não se afaste de Deus, não dê desculpa, mas se aproxime dele. Diga, não esconda as suas falhas. Diga, irmão, se necessário for, chore, se entristeça. Diga agora, porque Deus, Ele vai te exaltar. Eita, papá. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Muitas vezes, amado, o nosso culto não pode ser sobre um fundamento, sobre... A nossa alegria, amado, não deve estar fundamentada sobre aquilo que é falso, e sim sobre aquilo que é verdadeiro. Você está comigo? Você não pode, amado, se alegrar diante de Deus em desobediência, em pecado, em omissão. Você está comigo? E Deus disse, olha, se achegue a mim, de uma forma correta. Então, Deus fala, olha, que para essas pessoas, amadas, que estão em erro, que elas não se afastem dele, mas que elas se acheguem a ele. O que é purificar as vossas mãos? É se lavar de sujeira. É não se aproximar de Deus cheio de sujeira, de omissão, de pecado, de uma vida de falta de atitude, de compromisso com Deus,
E, Pai, eu te louvo, Senhor. Eu te louvo. Todo sujo. Eu te adoro. Seja exaltado. Seja exaltado. Senhor dos senhores. O Senhor diz, lave-se e se achegue a mim. Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu te exalto. Faz tudo ao contrário. Eu te exalto. É só barulho. É só barulho. Não chega. Porque o que afasta, amado, de Deus, o seu olhar, são as nossas transgressões. Não é Deus que faz assim, mas somos nós que colocamos algo entre Ele e nós. Então tem cultos, igreja, e eu tenho orado por culto de quebrantamento. Quebrantamento envolve, sabe, irmão, eu tenho orado, porque eu leio algumas coisas e vejo algumas coisas, mas o que eu desejo ver aqui é um pecador chegando aqui, sabe, eu quero o Senhor, de joelho, pedindo por salvação, porque ele sabe o quanto é desgraçado uma vida de pecado e uma vida de engano, amado. Ele vem convicto do pecado, mas também, amado, quando entrar nesse ambiente, se tornar convicto de santidade, se tornar convicto do amor de Deus, não ter culpa, amado, quando errar e dizer, Senhor, eu estou lavando as minhas mãos aqui, eu errei, Senhor. A tua palavra pede para que eu me achegue a você, eu estou me achegando do jeito que eu estou aqui, todo sujo. E eu quero me lavar na tua presença, Senhor. Eu reconheço que eu errei. Eu quero mudar áreas na minha vida, Senhor. Eu reconheço, eu não posso mais esconder isso diante de você. Porque diante de você todas as coisas estão patentes aos teus olhos. Eu não posso esconder. E vós que sois de ânimo dobre. O que é o ânimo dobre? É uma vez está em cima, outra vez está embaixo. Ama, não ama, vem, não vem. Se lembra que não vem mais, aí vem. Depois não vem mais, depois está com preguiça, depois está animado, depois está desanimado. Depois, o Senhor é bom, daqui a pouco eu estou com problema. Aí houve um acordo de outro irmão, vamos para outra igreja, e desonra a outra igreja, e aquela coisa, aquele negócio. Ânimo dobre, levado por situações. Aí o Senhor diz, voz de ânimo dobre, limpe o coração. Agora, vê que culto maravilhoso. Vê que culto maravilhoso. Afligi-vos. Faz quanto tempo que você ouve essa mensagem? O Senhor diz, afligi-vos. Não cante diante de mim. Eu não estou dizendo que é para a gente cantar agora. A gente vai cantar e vamos louvar. Mas eu quero te dizer um culto que agrada a Deus, amado, mas não agrada ao homem. Você está comigo? Afligi-vos, você que é inconstante, você que anda em impureza, você que anda em pecado, se aflija. Sinta o peso sobre a tua vida. Lamentai. Lamentai e Deus convida, amado, para que se nós andarmos de uma determinada forma, que o nosso culto seja, Senhor, olhe, meu Deus do céu, eu estou envergonhado diante de você, Senhor. Eu estou assim, eu estou assado, e assim, mas Senhor, olhe, eu estou disposto. Eu estou aqui para ser sincero contigo. Não foi o meu irmão, sou eu. Não foi o pastor, não foi a igreja, não foi o ladrão, não foi o inimigo, fui eu, Senhor. Fui eu. Converta-se o vosso riso. Por que o Senhor está falando sobre isso hoje? Eu vou segurar você, Márcia está piscando aqui para mim. Mas eu vou segurar você só um pouquinho, eu vou liberar você. Eu quero que você saia com a convicção, amado. Você não tem que fazer isso público e talvez faça, amado, diante de pessoas mesmo. Não tenha vergonha, não. Tenha vergonha, não. Porque isso é uma ministração para uma igreja que está, para uns cristãos que estão sem vergonha. Porque a gente precisa ter um ambiente, amado, em que alguém seja honesto e diga, Senhor, eu pequei, eu errei, Senhor, me perdoa, Pai. E não ter vergonha de ser julgado. Porque ele está falando para Deus. E ele sabe que Deus vai o exaltar. E a gente não tem que criar um ambiente de disfarce, que vai tudo bem, quando coisas não vão bem. Não, amado, nós temos um culto espontâneo.
Não deve haver culpa nesse lugar. Não, amado, essa palavra não é para trazer culpa. Essa palavra é para mostrar a respeito de um tipo de culto que não se vê mais hoje dentro da igreja. Não se vê mais, amado. Vamos dançar no pecado. Não, vamos dançar cheio de cobiça. Vamos dançar falando do irmão. Vamos louvar falando de pastor, falando de líder. Vamos louvar tirando pessoas de igreja, levando para minha. Vamos louvar, vamos louvar. Não, igreja. Não, 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 não. Vamos chorar. Vamos lamentar. Não se lê mais a palavra. E Deus, amado, Deus quer salvar o seu povo. Deus quer salvar o seu povo. Deus quer salvar aquele que está em erro. Deus quer salvar aquele que está em pecado. Mas se ele não souber... Sabe, irmãos, Deus falou daqueles profetas. Ele disse, os profetas perecerão. Eles estão se alimentando de veneno e de absinto e vão aprisionar o meu povo. Eu não posso fazer nada, porque o meu povo está sendo levado por eles. Não tenha vergonha quando você pecar, irmão. Não tenha vergonha quando você errar. Não, eu não tenho vergonha, irmão. Tenho a menor vergonha de pedir perdão a alguém. Tenho nada, amado. Eu não quero esse orgulho desgraçado, não. Porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Humilde, irmão, humildade é pensar menos em nós mesmos. E não menos de nós, mas menos em nós mesmos. Nas nossas justificativas. Sabe, é um negócio. Então existe um tipo de culto, e eu estou ministrando essa escola dominical, porque esse ano, igreja, esse ano, eu vou te dizer uma coisa, é profético sobre a minha vida e sobre a tua vida. É ano de mudança, igreja, é ano de transformação na tua vida. Agora nós precisamos corrigir o nosso culto a Deus. Precisamos corrigir o nosso culto. Não pode ser apenas, amado, e fala de todo mundo, e não honra nada, não honra a palavra. O Senhor diz, esse povo me despreza, precisa ser alertado. Esse povo é dízimo dobro, precisa ser alertado. Precisa ser alertado, eu não quero perdê-los. Mas a quem eu enviarei? Quem falará? Os verdadeiros profetas falarão a minha palavra. Essas pessoas, diz o Senhor, está escrito em Jeremias, essas pessoas, diz o Senhor, elas nunca estiveram sobre o meu conselho, elas não me conhecem, elas estão falando delas mesmas e por elas mesmas, elas não falam através da minha boca, porque se estivessem na minha presença, elas falavam através daquilo que eu disse para elas falarem. Amado, quando você tem um encontro com Deus, você tem um encontro com a santidade. É impossível, amado, quando você tem encontro com Deus, você fica assim, ó. Vem temor, amado, vem reverência. E você, sabe, igreja, porque muitas vezes eu já fui criticado porque eu tenho uma palavra dura. Essa palavra é dura, dura é o povo de ouvir. Ela não é dura não, é uma palavra que salva, é uma palavra que liberta. Ande, amado, numa estação nova na sua vida. Se afaste de pessoas, amado, que têm comprometido a tua vida cristã, o teu devocional. Chegue para elas e advirta ela do pecado, amado. Salve elas. Diga a ela, meu irmão, não se comporte dessa forma. Quando você se aproxima de Deus, amado, a tua conduta muda, é reverente, porque você teve contato, amado, com a santidade. Você tem contato com a grandeza de Deus. O quanto Ele é exaltado, amado, o quanto Ele é magnífico. E você teme, amado, você teme. Você adora, você reverencia. E você não consegue de forma alguma, amado. Eu recebi uma palavra, sabe qual foi a palavra que o Senhor me disse há muitos anos atrás? Vou dizer para você, por isso você tem ouvido essa palavra. Eu vou colocar palavras na tua boca. E você falará. E se você não falar, eu vou envergonhar você na frente de todos. Quando eu estava saindo de Campina Grande, Gilson, amo Gilson. Eita, meu Deus. Tem pressa não, igreja. Não olha para relógio, pelo amor de Deus. Vamos acabar com o culto de relógio às vezes. Deixa o Espírito fluir, mas vamos adorar o Senhor. É tempo de se alinhar com a vontade de Deus, igreja. É tempo de você dar uma resposta para Deus, amado, e não uma resposta para a religiosidade. É tempo de você dar uma resposta para Deus, amado, e não para ministros que não falam a palavra, igreja. É tempo de você identificar quem tem contato com Deus, quem fala com Deus.
de você saber se fala com Deus. Esse não tem medo. Ele não está aqui para me agradar. Ele está aqui para me salvar, para me resgatar. Ele está aqui para dizer o que eu não gosto. Mas Ele quer me salvar, Ele quer o melhor para a minha vida. Deus disse, essas pessoas que falam através dos seus sonhos e não da minha boca, nunca estiveram comigo. Elas falam por elas e não por mim. Porque estivessem comigo, o meu povo se arrependeria e se salvaria. Aquele de ânimo dobre corrigiria a sua atitude. Aquele que está cego, os seus olhos seriam abertos. E uma vez Gilson chegou para mim, eu nem sabia em que isso ia dar. Mas Gilson chegou para mim e disse, olha, eu trabalhei contigo, tu fosse nos cantos aí, e tu era um cara disposto a matar e morrer. Tu não tinha medo de nada. Tu entrava numas quebradas aí, num negócio aí. Agora eu vou te dizer uma coisa. Essa mesma coragem, esse mesmo dom que tinha na tua vida para o teu trabalho, vou te dizer uma coisa. O Senhor vai requerer de você dentro da igreja dele. Há muitos anos, amado, há 10 anos atrás, Gilson dizia, Gustavo, Deus entrou, Mamon entrou na igreja. Sabe o que é Mamon? Amor a dinheiro e não a Deus. Amor a coisas e não a Deus. Amor à obra que ele pode realizar e não amor a ele. Chegou o tempo, igreja. Chegou o tempo na tua casa. Alguém, amado, olhar para você e dizer, esse cara teve com Deus. Esse cara conhece Deus. Essa mulher conhece Deus. Chegou o tempo. Chegou o tempo. Chegou o tempo na tua vida. Chegou o tempo na tua vida. Bota um outdoor falando de amor, mulher com calcinha, mulher nua, homem nu, não sei o quê. Ei, tá bom de você ser um outdoor do Senhor. As pessoas não te respeitam, amado. Bota um outdoor de mulher nua na frente da tua casa. Passa uma música lá falando de cachorrada, amado. Diz o que quer, fala o que quer. E a igreja só louva dentro e nos perrengue. Ainda chega com preguiça. Não, rapaz, não. Prove que você teve com o Senhor e não com a religião. Prove que você tem com Deus no seu quarto. Prove que você tem com Deus no seu trabalho. O Senhor, amado, te enchendo de alegria naquele lugar. Aquele lugar de confusão, o Senhor ministrando você. Sabe? Você sair algumas vezes, meu Deus do céu. Você sair daquele ambiente para um banheiro chorar. Porque o banheiro é um lugar que ninguém vai te ver às vezes, amado. E você não vai se quebrantar porque o chefe vai dizer, rapaz, trabalho. Tu tá fazendo o que aqui chorando? Tá fazendo o que aqui dançando ou se alegrando? Aí você sai um pouco, porque pro banheiro todo mundo pode ir. É uma necessidade. Diferente. E de repente, amado, o Senhor te pega naquele lugar. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Chegou o tempo de você não ter vergonha do Evangelho, irmão. Você não ter vergonha do seu Deus, dessa palavra. Agora, amado, não fale de seu sonho, não. Fale dessa palavra. Exalte essa palavra. O seu sonho, Deus disse. Deus falou uma coisa interessante. Deus disse, eu não estou condenando os sonhos dele. Mas eu quero que eles digam para a igreja e para o meu povo que esse sonho é um sonho deles e não o que eu tenho para o meu povo. Eu posso compartilhar um sonho meu aqui com você. Mas, amado, eu não quero que você viva os meus sonhos. Eu quero que você viva os sonhos que Deus tem para a tua vida. Chegou o tempo. Chegou o tempo do ímpio olhar para você. Sabe, irmão, não precisa você nem pregar. O ímpio chegar a olhar para você assim e ver você. Esse cara é diferente. Chegou o tempo do pecado chegar diante de você e ele se ajustar. Já viu, irmão, um pecador chegar junto de um cristão? Eu sou o principal. Gilson andando em santidade e eu andando em pecado. Segura um pouco, igreja. Segura um pouco. Tu vai sair daqui alimentado pela palavra e tua vida não vai ser mais a mesma. Eu não estou defendendo, igreja. Eu não defendo o verbo da vida. Eu não defendo denominação. Eu fui levantado para falar a palavra do Senhor. Eu vou dar cumprimento a essa palavra. Gosta ou não gosta, irmão? Não estou nem aí. Eu quero agradar ao meu Deus. Mas eu me lembro, irmãos, o Senhor me tratando, aquele irmão. Ai, meu Deus do céu. Aí um dia eu comecei a chamar de irmão, provocando. Um dia ele disse, olha, meu irmão, vou te dizer uma coisa. Tu é filho do diabo. Foi a prega... Não faça isso com ninguém.
Foi a pregação que ele fez para mim. Você é filho do diabo, eu não tenho parte nenhuma com você. E eu quero que você se posicione e me respeite. Amado, eu passei uma semana doente. Eu não era? Eu dizer o quê? Convencido pelo Espírito. Falou com autoridade comigo. Sem se preocupar, amado, com a minha amizade que eu tinha com ele, porque ele me tinha como irmão. Todo mundo sabe lá em Campina Grande, Gilson era meu irmão. Um irmão que ele não teve de sangue. Chegou para mim, não estava nem preocupado com a reputação que tinha construído comigo na amizade de Polícia Federal de nada. E disse, eu não tenho parte nenhuma com pecado, você é um pecador. Naquele dia diante, irmão, quando eu passava por ele, eu ajustava. O pecado, amado, diante da santidade, ele se envergonha. O pecado diante da santidade, amado, ele toma relevo. Quanto mais o pecado se aproxima da santidade, mais ele toma relevo. Mas aquilo, irmão, me impactou. Deus começou a me mostrar o lamaçal que eu vivia de pecado, irmãos. E eu me rendi ao Senhor. Me rendi ao Senhor. Fui desesperado para a casa de Gilson. Gilson, cara, cheguei soluçando lá. Não conseguia nem falar. Pensa que ele pegou uma marreta e disse, agora, né? Naquele tempo lá tu me desse trabalho, né? Agora, né? Aí ele começou a falar sobre o amor de Deus. Aquele cabo que dizia que era macho desabou diante do Senhor. Desabou diante do Senhor. E eu andei com pessoas, amado, que eram fervorosas. Ele foi um mentor na minha vida. Disse, não tenha medo de ninguém. Não tenha medo de ninguém. Você não está aqui para agradar a homem, não. Você está aqui para dar cumprimento à palavra de Deus. Se você alcançar uma pessoa, é uma pessoa. Se alcançar duas, é duas. Não se incomode com multidão, mas fale a palavra, Gustavo. Veio da África, chamou a gente lá para a casa dele. Eu quero passar da minha vida, do meu ministério sobre a vida. Já estava se despedindo. Entro dentro do quarto. Você tem que ter contato com essas pessoas, igreja. Eu não estou querendo dizer que você tem que renegar outras pessoas, não. Mas eu estou querendo dizer para você, amado, ter contato com a santidade de Deus. Através de quem? Pessoas. Santas, amado. Pessoas que colocaram no coração e disseram, olha, eu não tenho mais vida, é Cristo que vive em mim, agora viver é Cristo, morrer é lucro. Eu participo de uma denominação, respeito ela, honro ela, mas eu não sou a denominação, eu sou filho de Deus, eu não sou filho do verbo da vida. E começa a viver, amado, você vai causar impacto na sua vida. Na vida da sua família, a tua pregação vai diminuir, as tuas atitudes, amado, vão tomar um poder tremendo de influência. E eu me lembro até hoje, ele disse, não leva a Gabriela não. Não leva a Gabriela não, mas vem tu e Márcia comigo. Que eu quero passar uma coisa para vocês. Quando eu abro a porta, está ele lá e diz, eu estou dentro do azeite, meu irmão. Eu estou dentro do azeite. E eu estou chamando para tu entrar dentro do azeite. Tu e Márcia, para entrar dentro do azeite. Minha vida mudou, igreja. Minha vida mudou. Eu não estou falando meu ministério mudou, amado. Porque tem um tal de desempenho de ministério. Eu não vou subir por causa de ministério, não. Eu vou subir por causa de uma vida. Eu não vou subir porque eu prego bem, eu prego mal, eu prego errado, eu prego isso. Deus não está me julgando pela pregação. Deus está anotando, amado. E vai chegar naquele dia lá e vai dizer, Gustavo, vamos ler aqui. E a Bíblia diz que naquele dia nós vamos ficar calados. Não tem mais, não tem menos. Porque aquele dia, amado, nós vamos receber o nosso presente, o nosso galardão. Sabe o que Paulo falou? Valeu a pena. Paulo diz, combati o bom combate. Eita, papai! Combati o bom combate. No final, Paulo diz, Demas amou o presente século, me abandonou, fulano me abandonou, ciclano me abandonou. Aí depois Paulo diz, combati o bom combate. Valeu a pena. Completei a minha carreira. Ei! Não ficou nada para trás, ou seja, já não tenho mais nada para fazer, eu completei, foi tudo. Vivi uma vida de propósito, e agora, o que me espera é a coroa. Eita, papai, é a coroa. Igreja, esse é o grande prêmio que você vai receber, é o grande prêmio que nós vamos receber. Essa é a nossa herança.
Essa é a minha, essa é a tua herança. E o Senhor vem buscar uma igreja gloriosa, vem buscar uma igreja ataviada. Nós precisamos apenas ser sóbrios, amado, e colocar Deus no centro, Jesus, amado, como sendo o centro da nossa vida. Ame o Senhor, ame a palavra, seja um testemunho vivo. Não diga eu sou tímido. Não diga porque um dia eu disse e eu recebi do Senhor. Abra a sua boca, porque eu vou colocar as minhas palavras na tua boca. Não será você falando, serei eu falando por teu intermédio. Não premedite no que você vai dizer. Abra e eu vou lhe inspirar. Demorou. Temos que ter culto para entrar num dia e sair no outro e ir para o trabalho, amado, sem ressaca.